RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal das 19 horas. São os títulos dos principais assuntos a serem abordados. José Maria Neves preocupado com o caso Amadeu Oliveira e pede celeridade às instâncias judiciais. Armador do navio Nosferry Marte Canal defende horário de alternância para a saída das embarcações que fazem as ligações entre São Vicente e Santo Antão. Deputado do PICV defende que uma das embarcações da Guarda Costeira deve ser alocada à Ilha Brava. Morre na praia o mais jovem preso político do campo de concentração do Tarrafal. Norte-americanos matam o principal líder da Al-Qaeda no Afeganistão. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal das 19 horas da Rádio de Cabo Verde. José Maria Neves, atual Presidente da República, usou sua página pessoal no Facebook para dizer estar preocupado com a situação do caso Amadeu Oliveira, advogado e deputado detido há um ano na cadeia de Ribeirinha, em São Vicente. O político faz uma breve retrospectiva dos acontecimentos, salientando que, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a Assembleia Nacional levantou a imunidade parlamentar do deputado para que fosse detido e ouvido como arguido, adiantando que, na sequência da audição, o juiz decretou a prisão preventiva do deputado. Escreve José Maria Neves que, apesar de preso, não foi suspenso o mandato do deputado, tendo, no entanto, sido impedido de participar nas sessões parlamentares. Na prática, acrescentou, o Parlamento funcionou nesses quase 12 meses com apenas 71 deputados. José Maria Neves pede às instâncias judiciais para agirem com celeridade e acrescentou que há divergências entre os juristas e os atores políticos sobre a constitucionalidade e a legalidade da prisão do deputado. Assim sendo, arrebatou dizendo, cito, que no ponto em que as coisas estão, a única forma de se resolver a questão é recorrer a todas as instâncias judiciais e finalmente ao Tribunal Constitucional. José Maria Neves finaliza o texto dizendo-se preocupado com a situação e considerando que a imunidade parlamentar, princípio sagrado da ética republicana, é rodeada de especiais cuidados e insta as instâncias judiciais a agirem com celeridade de modo a evitar que se instale a percepção de impunidade e continue o corrosivo desgaste das instituições democráticas. O armador do navio Nosferry Marte Canal defende a aplicação do horário de alternância para a saída das embarcações que fazem a ligação São Vicente-Porto Novo-São Vicente. É que, segundo Adriano Lima, esta poderá ser uma medida para evitar situações como a que aconteceu na passada sexta-feira, 29 de julho, em que o Nosferry Marte Canal esteve cerca de 2 horas à espera para atracar no cais de passageiros de São Vicente. Conta-nos a história toda o Albertino Brito. É que, segundo o armador, não é a primeira vez que o navio Nosferry Marte Canal fica à espera para atracar no cais de São Vicente, depois de regressar do Porto Novo com passageiros a bordo. Assim, Adriano Lima conta como tudo poderá ser resolvido. A mim, como armador de Marte Canal e minha sócia, o que tem mais indignado é que nós temos lutar desde o início para aquele sistema que nós tínhamos, que é chamado alternância. Sempre que tem 2 navios nessa linha, então nós estamos a alternar de 45 a 45 dias. Um está a sair 7 horas, outro sai 8 horas. Isso por quê? Porque aquele navio que está a sair primeiro, que tem esse problema que o Marte Canal tem a enfrentar. É sempre aquele navio que está a ser segundo. Tá? Portanto, se não continua assim, não continua a ter esse problema mais vezes. Tá? Portanto, deve ser dividido pelas 2 empresas. E, além disso, a maior parte dos nossos clientes é comerciantes que vão fazer essas compras na Santo Antão para bem vender ali. Esta quer chegar ali cedo. É obrigado a bem no primeiro navio. Portanto, está a reclamar, quer dizer que não deve continuar a insistir para aquela alternância. Portanto, isso é que é nós luta. Adriano Lima fala do último episódio em que a embarcação Nosferry Marte Canal esteve cerca de 2 horas à espera para atracar no cais de passageiros de São Vicente. O que aconteceu é que o navio Chiquinho, quando está 3 horas de operar, é na porta devia mandar-lhe sair daquele cais e vai esperar na cais que se chama cais de espera. Cais de lá. É na porta que fazer isso. Portanto, já permite interilhas atracar naquele cais onde é que o Marte Canal está também a operar. E na porta estava a contar que interilhas está a fazer aquela operação de pouco tempo. Mas só que, em vez de fazer aquela operação em 1 hora, modo qualquer navio roupa de fazer, é fazer em 2 horas e tal. Então, isso é que fazer com que o Marte Canal fique lá de fora de espera. Então, é mais gestão de Enapor. Já aconteceu antes, já não reclamar, junto de Enapor,
mas está continuando a acontecer. Não é aceitável. A RCV tenta ouvir a ENAPOR sobre este assunto, mas até agora sem nenhum sucesso. E a Rádio Cabo Verde vai continuar a tentar para ter a posição da autoridade portuária aí no Porto Grande, em São Vicente. E o comando da manobra por parte de um tripulante sem nenhum tipo de formação em navegação é apontado pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos como uma das causas do acidente entre as embarcações de pesca Ponta de Peça e Gesson em fevereiro último no canal de São Vicente, em São Pedro, com uma vítima brutal. Contra os pormenores o Arnaldo Borges. E nesta altura já se trabalha no sentido de evitar no futuro esse tipo de acidentes, revela o capitão-tenente Ariolino Delgado, investigador do Instituto. Publicado o relatório final. O IPM neste momento está em contacto com os seus parceiros. Estamos a falar da Associação dos Pescadores de Cabo Verde, estamos a falar também do Instituto Marítimo Portuário, estamos a falar da Direção Nacional da Pesca e Aquacultura, no sentido de ver as medidas que devem ser tomadas para que acidentes deste género não voltem a acontecer. O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos tenciona organizar um workshop sobre a segurança operacional no setor das pescas, com a questão dos seguros como uma grande preocupação. Estamos ainda a verificar a disponibilidade em termos de data relativamente aos nossos parceiros, para que possamos ter essa possibilidade de discutir um conjunto de medidas que devem ser tomadas no sentido de evitar que acidentes deste género aconteçam. Um dos fatores importantes trata-se também da obrigatoriedade do seguro da embarcação, portanto, e também seguro de acidentes no trabalho, como viemos a constatar. Portanto, a embarcação Gesson não tinha, à data do acidente, não tinha nenhum tipo de seguro, nem o seguro da embarcação, nem o seguro de acidente no trabalho. Trata-se, portanto, de um requisito que deve ser implementado de forma obrigatória no momento da certificação da embarcação, mas também no momento da emissão da licença para a atividade da pesca. Reflexões necessárias e medidas futuras a implementar para a segurança na atividade da pesca. E face à problemática dos transportes de e para a Ilha Brava, o deputado do PICV, Clóvis Silva, considera que, por razões de segurança e de saúde da população, uma das embarcações da Guarda Costeira deveria ser alocada à Ilha Brava. Os pormenores com o João Batista Silva. Na perspectiva de Clóvis Silva, deputado do PICV na oposição na Assembleia Nacional, a questão dos transportes tem muito a ver com a segurança da população da Ilha Brava. Nós achamos que, de facto, as sucessivas governações não têm conseguido resolver esta situação dos transportes na Brava de caráter definitivo. Neste momento, aquilo que aconteceu com este jovem é algo que põe a nu uma realidade que a população da Brava enfrenta hoje. Nós, além de não termos frequência, nós não temos regularidade, nós estamos numa situação de insegurança. Portanto, a questão dos transportes não é só a questão dos transportes, é uma questão que está diretamente ligada ao problema de saúde. O deputado do PICV apontou os motivos que o levam a considerar que a segurança também combina com a saúde. Porquê? Porque as nossas instalações de saúde aqui na Brava têm várias limitações. Nós recebemos equipamentos, é verdade, há médicos que estão cá, portanto temos 3 médicos neste momento, mas há uma situação de impossibilidade de resolução de problemas que tenham um determinado nível de exigência médica. Não se pode fazer uma cirurgia de apendicite, por exemplo. Já temos vários casos de evacuações por pessoas que partiram ossos, por exemplo, que aqui não há condições. Portanto, a questão dos transportes na Brava precisa ser resolvida. Uma das soluções, na ótica do deputado Tambarina, passaria pela alocação à Brava de uma das embarcações da Guarda Costeira. Na situação em que a Brava está, que emergencialmente, a qualquer momento, alguém a ter que sair tem que ir numa embarcação de pesca ou num bote, por que é que um desses navios patrulha não sejam alocados à Brava com esta finalidade? Pelo menos as pessoas vão seguras, chegam no fogo muito mais cedo. Esses navios patrulha são navios rápidos, navios mais rápidos até que o Criolla e o Liberdade, pelas informações que nós temos. E criar condições para que as pessoas aqui fiquem mais tranquilas. Não resolve o problema, mas pelo menos não nos deixa com este vácuo que nós temos neste momento de não ter nenhuma alternativa.
Clóvis Silva, que enviou ontem uma missiva a diferentes membros do governo com o propósito de se encontrar uma solução imediata face à problemática dos transportes na Ilha Brava, que ainda prevalece. E terminou no final da tarde de hoje a primeira fase da campanha de mergulho costeiro à volta de Cabo Verde. Um barco francês com uma equipa internacional a bordo, com 2 pesquisadores cabo-verdianos, percorreram diferentes ilhas do arquipélago para melhor conhecer nossas costas, nossos mares. Temos em direto o professor da Universidade Técnica do Atlântico, Rui Freitas, que estava ou ainda está a bordo da embarcação. Boa noite, Sr. Professor. Acompanhei em parte as vossas viagens. Vi que estiveram nas costas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Fogo e hoje nas costas de Santo Antão. Foi uma boa campanha. Em termos de resultados, o que é que conseguiram? Boa tarde, obrigado pelo interesse, pelo assunto. Sim, a campanha foi muito produtiva. Se calhar, antes de mais, dizer que o objetivo da campanha foi estudar alguns organismos de fundo na zona costeira de Cabo Verde, com o objetivo de aumentar o conhecimento. Porque, ora, Cabo Verde tornou-se, do ponto de vista científico, um sítio muito interessante ultimamente. E é normal que iniciativas dessa natureza aconteçam. Nós tivemos, sim, em várias ilhas, e temos resultados surpreendentes a níveis científicos e também a nível de conhecimento da nossa costa e dos recursos marinhos e, sobretudo, também da biodiversidade dos invertebrados marinhos, da parte das esponjas marinhas, de uma série de grupos de invertebrados. Vamos ter aí novidades em termos de espécies novas a serem descritas para a ciência. E acho que isto, sem dúvida, é mais valia para Cabo Verde e para o nosso conhecimento de uma forma geral. Sim, eu li algures que encontraram algo também interessante aí no norte do Fogo, na zona dos Busteiros. Quer partilhar connosco? Quero, sim. Nós ficamos surpreendidos. Toda a gente ficou surpreendida. Aliás, como acabou de dizer, desde dia 9 até hoje, terminou a primeira perna, o first leg, como dizem no termo inglês, da campanha, acumulando cerca de 35 a 40 mergulhos longos de 50 a 60 minutos, com garrafas a 230 bar, com mergulhos que podem variar de profundidades, vão de 40 até 20, até mais raso. Mas o que nós encontramos no Fogo é surpreendente. Espero que essa informação não tenha uma ação contraproducente, mas vimos um autêntico oceanário natural. Pessoalmente, para mim, na zona dos Beixios de Sete Cabeças, aquilo está naturalmente protegido pelas intempéries, e também na zona de Mosteiro, naquela zona, não tem muitos predadores humanos. Então, o que observamos realmente é uma quantidade enorme de peixes, cada um no seu devido lugar, a nível de densidade e a nível de biomassa, absurdamente incrível. Ou seja, o que nos mostra que ainda Cabo Verde tem sítios como eram há 50 anos atrás, aliás. Mas nós estamos a vir de São Nicolau, fizemos mergulho ontem na zona de Cacimba, Tarrafal e na zona de Ponta Fidalgo, ou chamam de Ponta de Nunaria, e também encontramos, a nível de ecologia marinha, encontramos alguns serviços ecossistémicos novos, digamos, zonas de limpeza recifal, como toda uma zona completamente sem efeitos do homem. Diria de uma forma geral que a campanha foi muito produtiva, muito cansativa, obviamente, mas olha, quem cavalo corre por gosto não cansa, como dizem, mas de uma forma geral diria que vamos ter resultados, cerca de 22 a 25 espécies potencialmente novas para o arquipélago de Cabo Verde, entre esponjas e tunicados e grupos de invertebrados. Nós também observamos que tem espécies muito interessantes nas grutas. Nós escolhemos as grutas de Palmeira. Atenção, estou a falar de grutas que entram por dentro da terra no mundo submarino e que há uma que não conseguimos atingir o fim. Deve ter mais de 300 metros a penetrar dentro do território. Da Ilha do Sal. Mesmo com Ilha do Sal, as famosas grutas da Palmeira, ou as túneis de lava, como dizem os ingleses. Mas é isso. Considero que foi muito proveitoso para Cabo Verde, para nós todos,
e que a informação muito proximamente será divulgada em artigos, em relatórios. Era um conjunto de pessoas muito competentes. Temos aqui 2 investigadores da Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro, temos investigadores do IFRAMER da França, do IRD da França, temos também investigadores que vieram dos Estados Unidos. Então a equipa multidisciplinar, eu enquadrei muito bem na equipa. Eu tinha a minha tarefa era coletar algumas espécies de peixe endémicos à volta de Cabo Verde e usar Cabo Verde como modelo para conhecer um pouco como é que uma espécie que é endémica, que é local, como é que eles estão conectados ou aparentados dentro do âmbito do arquipélago e servir isso como modelo a nível internacional. O nosso tempo é limitado e eu espero que tenhamos oportunidades para fazer um balanço mais pormenorizado, porque agora o tempo é mesmo limitado. Eu agradeço a sua disponibilidade. Mesmo assim, desculpa, mas já sabes que eu sou professor e que tenho língua quente e de qualquer forma há muita informação depois para vincular. Agradeço o interesse também da rádio sobre a campanha. A segunda campanha vai começar com mergulhos de profundidade. Só muito rapidamente para dizer que a Câmara Hiperbárica está cá desde o início da campanha e que uma médica especialista na Câmara Hiperbárica está cá desde há 3-4 dias, onde deu formação a alguns centros de mergulho aqui em São Vicente e alguns médicos do Hospital de São Vicente interessados em medicina subaquática e hiperbárica, um grande problema que ainda Cabo Verde tem para resolver porque não temos câmaras hiperbáricas e está uma câmara aqui. Estamos a tentar tirar o máximo proveito da situação. Oxalá consigamos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Boa noite e sucesso aí nas suas atividades. Obrigado. Portanto, terminou hoje, no final da tarde, a primeira fase da campanha de mergulho costeiro à volta de Cabo Verde. Amanhã vai começar então a segunda fase. E Cabo Verde, neste momento, não está preparado para a saída organizada de quadros do setor do turismo e o governo não deveria estar a apoiar a vinda de entidades portuguesas para recrutar porque pode ter reflexos negativos muito grandes na qualidade do setor do turismo do país. É o que defende o Presidente da Câmara do Turismo, Jorge Spencer Lima, para quem a questão da formação de quadros nesse setor deve ser assumida e reforçada, como nos conta a Miriam Lopes dos Santos. A possibilidade de um número considerável de trabalhadores do setor da hotelaria e turismo deixarem Cabo Verde para ir trabalhar no Algarve, em Portugal, pode afetar a qualidade do turismo em Cabo Verde e precisa ser feita de forma controlada. O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde é contra a forma como o governo, diz, patrocinou a vinda de entidades portuguesas para recrutar. É preciso que, primeiro, internamente estejamos organizados, que o nosso sistema de formação possa corresponder para colmatar os buracos das saídas, senão não é como nós vimos aí o governo a patrocinar uma vinda de uma série de entidades portuguesas e para verem pagar gente e levar. Isto não pode ser feito assim. O governo não pode fazer isto assim. É preciso ver, porque senão pode correr o risco, exatamente, porque eles não vão buscar qualquer um. Eles vão aqui buscar os melhores. Os melhores onde estão? Os melhores estão a trabalhar. Temos substitutos. Essa questão deve ser vista dessa forma. De uma forma mais clara possível, porque senão pode ter efeitos, reflexos negativos muito grandes na qualidade do turismo em Cabo Verde, mas sobretudo nos serviços a serem prestados nos nossos hotéis. Cabo Verde, acredita Jorge Spencer Lima, não tem capacidade de formação suficiente para repor os quadros no setor do turismo, quando as perspectivas de contratação imediata e de saída de que se tem falado ascende a 300 pessoas. São cerca de 300 pessoas, o que é muito para o sistema, senão nós não tivemos capacidade de reposição. É preciso ver, estudar com o nosso sistema de formação, sobretudo com a Escola de Hotelaria e Turismo, qual é a capacidade de formação. Como nós temos uma sangria grande desse e depois nós não temos gente capaz para substituir aqui em Cabo Verde. Esse é que é o problema. É preciso que essa questão seja assumida e que a nossa formação, apesar da formação interna, seja reforçada exatamente para essas questões eventuais e essas eventuais saídas. Já se começou a sair, se houver que, por exemplo, o hotel da Cadeia Rio, um hotel novo no Senegal, e os quadros que estão lá foram convergentes de vários aqui. O presidente da Câmara de Turismo quer uma política assumida de formação de quadros no país que dê resposta à demanda interna e externa, porque admite mais vale ter potenciais imigrantes formados. Jorge Spencer Lima defende, entretanto, que Cabo Verde não está preparado para a saída organizada de quadros.
Nós estamos preparados para estar a fazer essa saída organizada de quadros. Não estamos, não temos com quem substituir. O governo, neste momento, deve deixar o sistema funcionar sem estar a intervir e sem estar a apoiar. As pessoas vêm a recrutar quadros aqui em Cabo Verde para levar do fora. Não pode estar a apoiar neste momento. Agora, o governo deve preparar novos quadros para que essa saída, quando essa saída acontecer, nós temos pessoal preparado, formado para substituir. Presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde pede que a questão da formação seja reforçada, considerando que a possibilidade de saída do país de cerca de 300 quadros do setor de hotelaria e turismo pode ter efeitos negativos para a qualidade do turismo. Jornal da Noite e Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 20 minutos. As festividades do município de Tarrafal de São Nicolau tiveram hoje seu ponto alto com a realização da sessão solene para se assinalar o 17º aniversário da criação do Conselho, sessão que foi presidida pelo Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia, como nos conta o Roli Brito. A sessão solene teve com participação do presidente da Câmara do município da Ribeira Brava, deputados nacional, eleitos municipais e os representantes dos serviços desconcentrados do Estado e das confissões religiosas. Os líderes dos partidos políticos do MPD, PICV e do GRIT, que compõem a Assembleia Municipal, fizeram um ponto da situação relativamente ao município. A Câmara Municipal do Tarrafal definiu como seu lema para o ano civil município a desenvolver com o mar. Mostra claramente a relevância do mar para com este município e o país, destacando a pesca, sendo uma atividade de maior evidência na captura e transformação para abastecer quase secular empresa. Este município não pode e nem deverá dar-se ao luxo de desperdiçar valores, desperdiçar mais-valias, desperdiçar o capital humano, desperdiçar aqueles que, por sua experiência autártica, pela sua experiência adquirida como labutar do cotidiano neste município. Não é momento de se pintar o nosso município de rosa e nem de negro. É momento de reflexão. E é por isso que eu digo que sejamos sinceros, analisamos as falhas para que possamos melhorar, para que possamos ter um município digno de se habitar. O autarca José Freitas diz que ainda há muitos desafios pela frente e afirma que se não fosse a pandemia da Covid-19, o município poderia estar ainda melhor. A pandemia de Covid-19, que vitimou cerca de 869 pessoas do nosso município, inclusive ceifando vidas humanas, impactou grandemente a nossa dinâmica de saúde. Mas os resultados mostram em como se não fosse a pandemia hoje, indiscutivelmente estaríamos ainda melhor. Com representantes do governo, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, destacou a parceria do executivo com a Câmara Municipal e afirma que o governo está a investir no Conselho e elencou algumas infraestruturas que estão em andamento. Temos em curso neste município importantes obras em parceria com a Câmara Municipal, designadamente a reabilitação de moradias, o melhoramento de acesso, nomeadamente ao hortelã. Temos em curso a reabilitação de cais de pesca, a estrada de acesso a Fragate, a mobilização de água para a agricultura através do sistema Rega Gota-Gota na vila de Praia Branca. Nós estamos a criar as condições, em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal, para a construção do mercado municipal, para a conclusão dos passos do Conselho. Além da sessão solene em dia da comemoração do município de Tarrafal, foi também realizado a missa solene e ação das graças pelo município. E no Terrema contra a Maré é o lema do 2º Campo Nacional de Escotismo, que este ano homenageia os padres Sanches e Pimenta e o primeiro instrutor dos escoteiros, Paulo Alfama. A abertura oficial aconteceu hoje em Montebarro, arredores da cidade de São Filipe, numa cerimónia onde estiveram presentes centenas de escoteiros e também autoridades locais, como nos conta Anabela Varela. O hino nacional e o hino dos escoteiros católicos marcaram o arranque oficial do 2º Campo Nacional de Escotismo, este ano na Ilha do Fogo, e que homenageia a título póstumo os padres Sanches e Pimenta e o primeiro instrutor de Cabo Verde, Paulo Alfama. O lema escolhido é No Terrema contra a Maré. Zezinho Alfama, chefe nacional do escotismo católico, fez questão de ressaltar a importância deste evento, que se realiza 19 anos após o primeiro em Santiago, e salientou o facto de que os escoteiros são a esperança do país. Os valores, os princípios, o método de educar é o melhor que existe e já deu provas no mundo inteiro. Não podemos fazer o papel dos pais, da família, nem podemos fazer o papel da escola, mas complementamos a educação dos nossos membros, das crianças, adolescentes e jovens. E então
entendemos que a educação para valores que fazemos é, sem dúvida, o caminho certo se queremos um Cabo Verde empoderado, palavra que hoje mais se utiliza, se queremos um Cabo Verde de paz, se queremos um Cabo Verde onde todos pensam no outro, um Cabo Verde menos egoísta, um Cabo Verde menos violento. Zezinha Alfama, durante o seu discurso, não escondeu a sua indignação com relação ao governo, pois entende que deveria haver uma atenção especial para com este movimento educativo, que não é apenas ocupação de tempos livres. Não apenas das entidades públicas, mas das privadas também. Ainda estão a tempo. O escutismo vai continuar, se Deus quiser. E aproveitamos a comunicação social para fazer esse trabalho de sensibilização às entidades, para dizer, não merecemos mais nada. Os presidentes das câmaras de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, e São Felipe Nuias Silva, fizeram a abertura oficial do acampamento e mostraram total disponibilidade para apoiar os escuteiros. Desde lobitos, exploradores, navegantes e caminheiros, nós temos que ajudar no nosso tudo a remar contra a maré. Nunca pode parar perante obstáculos, perante dificuldade. Dificuldade é apenas sinal, mas tu tem que lutar mas para contornar, para ultrapassar. Porque cada um faz essa parte, tudo fica mais fácil para nós todos. Então, o município de Santa Catarina fazer o que ele pode fazer e ele continua também a colaborar conosco naquilo que não pode ao longo da semana para que nós vamos com boa imagem de Fogo. O acampamento nacional de escuteiros católicos na Ilha do Fogo vai até o próximo dia 8 de agosto. Falamos agora da Covid-19, mais 9 casos positivos em todo o arquipélago, num total de 639 amostras analisadas. O último boletim epidemiológico aponta mais 3 novos casos aqui da Praia, um dos Mosteiros, um em São Vicente e 3 do Sal, por além de um novo caso da Boa Vista. O país contabiliza neste momento 65 casos ativos, porque há 18 pessoas recuperadas, um total de 61.642 pessoas recuperadas, 410 perderam a vida e 62.172 casos positivos desde que o vírus chegou ao país no dia 19 de março de 2020. E faleceu hoje, 2 de agosto, Pedro Martins, o mais jovem preso político no campo de concentração do Tarrafal de Santiago, vítima de doença prolongada. Tinha 16 anos quando ingressou das fileiras clandestinas do PAIGC e 3 anos depois era o mais jovem preso político no campo do Tarrafal. Foi libertado no dia 1º de maio de 1974, juntamente com outros presos, uma semana depois da Revolução dos Cravos em Portugal. Foi ele que deu a notícia da morte do fundador do PAIGC, Amílcar Cabral, aos outros companheiros. Atualmente era presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Ex-Presos Políticos do Tarrafal de Santiago e trabalhava como arquiteto aqui na Praia. Numa das entrevistas, Pedro Martins recordou o dia em que foi preso pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado de Portugal, a PIDE, isso na sequência da tomada do barco Pérola do Oceano em agosto de 1970, aqui na ilha de Santiago. Lembro-me muito bem. Eu estava precisamente no Tarrafal a tentar trabalhar, organizar o partido na clandestinidade e, coincidentemente, nós estávamos a fazer o levantamento do campo de concentração de Tarrafal, porque nessa altura não se punha de lado até a questão de luta armada para a libertação de Cabo Verde. Pedro Martins, que faleceu hoje, a Rádio de Cabo Verde tentou, junto da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, uma reação sobre a morte do arquiteto e combatente da Liberdade da Pátria, Pedro Martins, mas um dos dirigentes da organização não quis prestar qualquer esclarecimento, alegando que o malogrado pertencia à Associação dos Ex-Presos Políticos de Cabo Verde, de que era presidente. Pedro Martins passou 7 meses na cadeia civil da Praia, antes de ser transferido para o campo de concentração do Tarrafal em 1971. Já se passaram 19 minutos das 19 horas aqui em Cabo Verde. Os Estados Unidos da América matam o principal líder da Al-Qaeda no Afeganistão. O principal líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, de 71 anos, foi morto num ataque de drone dos Estados Unidos da América no Afeganistão, anunciou na noite de ontem o presidente norte-americano Joe Biden, que disse que é o maior golpe para o grupo terrorista desde que o seu fundador, Osama Bin Laden, foi morto em 2011. Fim de linha neste Jornal da Noite. Continuação de boa noite, boa escuta e muito obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação